somente um dia nos teus atos, vale muito mais do que 1000 em outros lugares. Senhor, quero entender teus caminhos e reconhecer tua voz quando falares comigo, Senhor. Não permita que eu seja vencido pelas tentações que assolam o mundo onde eu vivo. Quero beber dessa fonte e me alimentar da palavra. Sob tuas asas se esconde todo que ama tua casa. Eu amo estar na casa de Deus, a Ele o melhor dos dias meus. Eu amo dizer, te adoro, Senhor, te entrego o melhor do meu louvor. Eu amo estar na casa de Deus, a Ele o melhor dos dias meus. Eu amo dizer, te adoro, Senhor, te entrego o melhor do meu louvor. Quero entender os mistérios que estão guardados em ti e queres revelar a mim, Senhor. Abençoa minha família, que minha casa e eu viveremos para te servir. Quero beber dessa fonte e me alimentar da palavra. Sob tuas asas se esconde todo que ama tua casa. Eu amo estar na casa de Deus, a Ele o melhor dos dias meus. Eu amo dizer, te adoro, Senhor, te entrego o melhor do meu louvor. Eu amo estar na casa de Deus, a Ele o melhor dos dias meus. Eu amo dizer, te adoro, Senhor, te entrego o melhor do meu louvor. Toda honra, toda glória, majestade e louvor a Jesus, meu Salvador, que levou sobre si minha culpa, minha dor. Santo, santo é o Senhor. Toda honra, toda glória, majestade e louvor a Jesus, meu Salvador, que levou sobre si minha culpa, minha dor. Santo, santo é o Senhor. Eu amo descanso, a casa do Senhor, a casa de Deus. Te adoro, Senhor, te entrego o melhor do meu louvor. Eu amo estar na casa de Deus, a Ele o melhor dos dias meus. Eu amo dizer, te adoro, Senhor, te entrego o melhor do meu louvor. Eu amo estar na casa de Deus, a Ele o melhor dos dias meus. Eu amo dizer, te adoro, Senhor, te entrego o melhor do meu louvor. Eu amo tua casa, Senhor. Um bom dia a todos que estão acompanhando, paz seja convosco. Eu entendo que a maioria das pessoas assistirão esse vídeo, assistirão esse culto posteriormente, né? Não nesse momento que está sendo gravado, por diversos motivos, mas que ele tem uma validade muito grande na sua vida. A palavra de hoje é um alerta. Hoje eu quero até exercer a escola ministerial que eu recebi, a escola apologética, a defesa da fé. Então, preste bastante atenção na palavra, receba ela com alegria no seu coração, como o próprio Senhor, Ele aconselha, tá bem? Eu vou ler o texto que está em Lucas, capítulo 8, versículo 13. Então, Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 13. As que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria quando a ouvem,
mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. Vamos orar. Pai, abençoe a nossa vida com a Tua palavra, que ela, Senhor, ela tenha capacidade de nos limpar, de tirar da nossa mente, do nosso coração, toda e qualquer impureza. Os riscos, ó Deus, que nós corremos no mundo espiritual, que nós sejamos libertos, que nós sejamos livres, que nós sejamos protegidos pela Tua palavra. A partir do momento que nós a ouvimos, ó Deus, que ela tenha efeito na minha vida, na vida dessa pessoa que está acompanhando esse culto, para que o Seu nome seja glorificado em nós. Se esse é o nosso desejo, ainda mais é o Seu, e assim te damos graça, em nome de Jesus. Bom, o texto que eu li faz parte do ensinamento de Jesus, quando ele diz a respeito da semente caindo em diversos tipos de solo, e como essa semente ela é recebida em cada tipo. E essa bem específico, Jesus diz que cai, e quando ela cai em um terreno pedregoso, cheio de pedras, e ela não é consistente, ou seja, o seu efeito não é consistente. Representa aquelas pessoas que recebem a palavra, vivem da palavra por um tempo, ou seja, vivem da genuína fé por um pequeno espaço de tempo, mas tão logo essa palavra já não tem mais efeito na sua vida, porque vem as provações, vem as dificuldades, como todos nós estamos sujeitos, vem os enfrentamentos, vem os confrontos nesse mundo, e esse solo, essa pessoa, ela não tem a capacidade de assimilar então aquilo que recebeu e não vive mais da palavra. O tema da mensagem de hoje talvez seja um pouco pesado até, é a religião dos sem igrejas, os desigrejados. Então atente bem para aquilo que eu vou falar. Nós temos vivido tempos difíceis. Seria até redundante eu dizer que nós estamos vivendo os últimos momentos aqui da terra. De quando em quando eu falo, tantos outros pastores falam sobre isso. Então, entenda que nós temos vivido tempos difíceis. E em tempos difíceis tem surgido uma nova religião. A religião dos sem igrejas. A religião mais comumente chamada dos desigrejados. O que isso significa? São pessoas que abandonaram a igreja, deixaram a igreja num determinado momento e agora pregam um cristianismo individualista, porque eles se desvincularam do que eles chamam de igreja dos homens e dizem ser esse um sistema profano. Infelizmente essas pessoas elas são tidas como intelectuais, na verdade são pseudo-intelectuais, porque usam até palavras bonitas, mas sem consistência bíblica. E é sobre isso que nós vamos falar, e sobre isso que eu quero te alertar hoje, na verdade. Esses sem igrejas, eles detestam termos como evangélicos, protestantes, religiosos. Eles pregam, na verdade não pregam, eles apregoam, contra templos, contra denominações, principalmente contra pastores. São avessos à entrega de dízimos e tentam descontextualizar palavras que falam a respeito da oferta do dízimo para desencorajar aqueles que estão começando ou aqueles que estão enfraquecidos na fé a dizimar. Entenda bem, abandonaram denominações que agora eles chamam de sistema religioso. Tudo começa com mudanças de denominações. Enxergam, ou melhor, os olhos estão propensos a enxergar falhas nos seus líderes e assim vão trocando de denominação. Como não encontram nenhuma perfeita aos seus olhos, então eles abandonam uma casa de Deus e começam a apregoar contra. Gostam de dizer que eles próprios são a igreja constituída para, enfim, alcançarem o verdadeiro sentido de crer, viver como a igreja de Cristo na terra, mas de forma individual.
supervalorizam essa visão individualista, independente de ser igreja. E assim, pior do que isso, né? Procuram persuadir cristãos a desligar-se o quanto antes das suas denominações, que chamam de assembleias do sistema religioso minado da besta. Tome muito cuidado com isso. Tome muito cuidado com aqueles que estão à sua volta. Tome muito cuidado com os conselhos que você recebe daqueles que não estão firmados na mesma fé que você, independente da denominação que você participa. Eu sou um pastor quadrangular, mas de repente alguns dos que vão me assistir posteriormente são de outras denominações, e eu digo a mesma coisa para você. Apoie-se na sua fé, naquilo que você tem recebido do seu pastor. Não deixe que esses ataques de fora, esses dardos inflamados de fora, atinjam a sua mente, o seu coração. Esses sem igrejas, eles enfatizam apenas os escândalos de falsos pastores e falsas igrejas também, e assim eles tentam justificar o seu cristianismo individualista. Eles usam como exemplo geral, generalizam, afirmando que todas as igrejas e pastores são farinhas do mesmo saco. Você provavelmente já ouviu isso, eu já ouvi isso diversas vezes. Já fui ofendido assim diversas vezes, sendo comparado com falsos pastores. Então, muito cuidado com isso. Muito cuidado com esses pseudos intelectuais. Falam tantas coisas, usam tantos argumentos e esquecem, ignoram o que a Bíblia ela fala a respeito da igreja como casa de Deus. Ignoram, por exemplo, que, primeiro, a igreja primitiva ela se reunia no templo e nas casas. Atos 5:42 fala sobre isso. Todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Nos templos e nas casas. Esse é o primeiro ponto. Grave bem isso. A igreja, as pessoas, elas se reuniam na igreja, construção, templo. Também nas casas, célula. O que é célula? Você pode usar diversas nomenclaturas, grupo pequeno, grupo familiar, não tem problema nenhum. O que é isso? É a igreja ela sendo alimentada no micro. O templo, o macro. As células, reuniões familiares, micro, reuniões nas casas, micro. Era isso que alimentava o povo de Deus e funcionava. Eles enfrentavam todos os seus desafios, inclusive o Coliseu. Nos nossos dias não é diferente. Nós somos fortalecidos, somos alimentados na palavra. No macro, templo, e no micro, nas casas. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que eles esquecem, que eles ignoram, é que Deus constituiu líderes. No reino de Deus não existe essa vida autônoma. Olha como Deus constitui líderes. E eu vou usar o exemplo em Atos mesmo. Atos 20, versículo 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos. Sabe o que é bispos? Bispo é um líder sobre diversos pastores. No nosso contexto, igreja quadrangular é um superintendente. Eu sou um pastor e eu tenho um bispo que zela pela minha vida espiritual e tem alguns mais diversos pastores. Então o Senhor constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus que Ele resgatou com seu próprio sangue. Jesus resgatou a igreja. Não foi esses pensadores modernos, não foram esses pensadores modernos. Jesus resgatou a igreja e constituiu líderes sobre ela. Jesus constituiu. Não foi o achismo de ninguém. Não foi a interpretação bíblica equivocada desses meninos na fé que salvou ninguém. Grave isso. Outra coisa, ignoram que a Bíblia mostra o valor de se estar na casa de Deus.
Salmo 122, versículo 1, muito conhecido. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Salmista dizendo. Salmo 84, 10, porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da perversidade. Importância de se estar na casa de Deus, de se alimentar a fé em comunhão, de estar flamejando pelo aquecimento da fé dos irmãos espirituais, dos irmãos na fé. Outra coisa, ignoram que Jesus chamou o templo de casa do meu Pai. Em João 2, verso 16, e disse aos que vendiam pombos, tirai daqui estes e não façais da casa do meu Pai casa de venda. Casa do meu Pai, chamou o templo de casa do Pai. Como que agora isso é desvalorizado? Como que esse nome agora é desvinculado? Como que desabonam agora a igreja templo como casa de Deus? Atente bem para isso. Atente muito para isso, para não cair nessas ciladas. Por fim, ignoram que a Bíblia mostra a necessidade de se congregar. Não é esse pastor quem está dizendo, a Bíblia diz. A Bíblia diz, Hebreus 10, 25, não deixando a nossa congregação, ou seja, a casa de Deus, o templo, como é costume de alguns como esses pseudos intelectuais, antes admoestando-nos, ou seja, ensinando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Sabe o que o Senhor está dizendo? Que nós precisamos tomar cuidado, porque está chegando o dia de prestarmos contas a Ele. E esses também vão prestar contas. Olha o conselho de Tito, evita-o, isto é, sai fora deles. Tito 3,10, ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evita-o. Meu querido, de repente é alguém da sua casa. Você não pode, logicamente eu não estou te aconselhando a perder o vínculo fraternal, o vínculo maternal, de maneira nenhuma. Mas no que diz respeito à fé, não entra nessa. Se for um filho seu, tenta o resgatar. Se não for possível, faça como o Tito está dizendo. Depois de uma e outra demonstração, evita-o. Evite. Trata-se de assuntos bíblicos, evita. É um conselho bíblico. Evita. Porque ele está com a mente, ele ou ela está com a mente encastelada, ou seja, virou uma fortaleza, intransponível, impenetrável. Então não vá você se corromper. Vamos todos juntos perseverar até o fim. Vamos todos unidos sermos como árvores plantadas na casa de Deus, como diz o Salmo 92. Árvores plantadas pelo Senhor têm raízes profundas na sua casa. Jeremias 17:8. Cuidado com esses enganos. Cuidado. A esses não bastou apenas a apostasia, abandonar a fé. Eles vão além, emprestam, atente bem, emprestam o pouquíssimo de talento que tem às obras de Satanás. Eu quero te ver no céu. Eu quero te ver recebendo galardões de Deus. Para isso, persevere na fé. Vamos orar mais uma vez. Feche seus olhos e hoje coloque a sua mão direita assim, sobre a sua cabeça. E vamos pedir para que Deus ele proteja a sua mente, também a minha mente. Pai, nós pedimos a bênção da sua proteção. Nos guarde na fé, Senhor. Nos proteja dos falsos ensinos.
das heresias que têm surgido em nossos tempos, que na verdade têm preparado um caminho para o anticristo. Senhor, nos guarde, guarde o nosso coração, guarde os nossos pés dos caminhos perversos, ó Pai. Guarde os nossos ouvidos desses ensinamentos que ao homem natural parecem ser tão bonitos, tão perfeitos, mas que na verdade, Senhor, são ensinamentos de perdição. Guarde, Deus, o nosso coração flamejando na sua presença. Assim nós te damos graças como sempre, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu lar, a sua família, a sua casa. Deus te abençoe para que tenha sempre ouvidos, mente e coração abertos às palavras do nosso Deus, mesmo às exortações mais duras, mas que trazem cura para o corpo, para a alma e para o espírito. E assim nós chegaremos juntos ao destino que o Senhor traçou para cada um de nós. Fique na bênção, fique na paz e até a noite.